Olá, hoje nós vamos falar sobre o Van Gogh. Ele foi um grande pintor, ele foi uma pessoa totalmente desequilibrada, ele teve uma vida muito incerta, uma vida muito ruim. Ele era uma pessoa desequilibrada, mas ele deixou uma quantidade de obras muito grande. Ele deixou por cerca de 800 telas pintadas de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito original, que acabou influenciando vários artistas, né, e várias tendências que vieram depois dele. Ele foi considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos. Ele Só que ele não teve nenhum tipo de reconhecimento antes, enquanto ele estava vivo. Ele só teve reconhecimento depois da sua morte. E ele teve uma morte bem trágica. Nós vamos ver mais para frente. Essa tela que vocês estão vendo aí, essa imagem, é o quarto de Van Gogh. Vocês podem ver, é um quarto bem simples. Ele Ele viveu aí nesse quarto, nesse ambiente, por um tempo, quando ele estava em Arles, lá na França. Ele tinha 4 irmãos mais novos, mas foi um irmão chamado Theo, que foi aquele que mais apoiou Van Gogh durante toda a sua vida. Eles trocavam cartas, inclusive no Museu do Van Gogh existem muitas cartas que foram trocadas entre o Theo e o Van Gogh. Então, por todos os períodos que o Van Gogh teve uma saúde mental assim muito debilitada, porque ele tinha crises de depressão muito severa, ele se comunicava com o Theo através de cartas, e quando ele viajou para alguns locais, para algumas cidades, ele também se comunicava com o Theo através de cartas. Antes dele se tornar pintor, ele trabalhou com evangelização. O pai deles era pastor e Van Gogh iniciou querendo seguir os passos do pai. Só que aí ele viu que não tinha nada a ver. Ele chegou a entrar num seminário de teologia, mas aí depois ele viu que a vocação dele, na verdade, não era essa. A vocação dele era para a pintura. Essa tela que vocês veem aí é uma das telas mais famosas, mais conhecidas do Van Gogh, chamado de Girassóis. Ele tem uma série de telas com esse tema, é, e ele gostava muito de pintar os girassóis. Daí, quando ele resolveu seguir a carreira artística, ele se mudou para Paris e lá ele foi escolhido, ele foi, na verdade, acolhido pelo irmão Theo dele, né? O irmão que mais apoiava ele, igual eu já falei para vocês no início. Esse irmão, ele era um negociante de arte, mas não tinha muita visibilidade, quer dizer, ele não era um negociante de arte muito famoso. Ele era pobre, né, ele não tinha muitas posses, mas mesmo assim ele sempre incentivou o Van Gogh, e sempre ajudou o Van Gogh financeiramente. Era ele que segurava as pontas, na verdade, na vida do Van Gogh, porque o que o Van Gogh fazia não não trazia muito dinheiro. As telas que ele pintava, ele não tinha reconhecimento, ele não conseguia vender as telas que ele pintava. Então, quem segurava as pontas mesmo era esse irmão Theo. Lá em Paris, Van Gogh teve contato com vários pintores, mas ele não firmou amizade com nenhum deles. É aquele que ele mais teve contato, assim, aquele que ele mais teve uma maior afinidade foi com Gauguin, apesar dos dois terem um temperamento totalmente diferente um do outro. Mas ele conviveu um pouco com Toulouse-Lautrec, com Degas, né? Então, mas esses pintores influenciaram,
na sua técnica, na sua maneira de pintar, mas na verdade Van Gogh desenvolveu um jeito de pintar muito próprio, né? Uma maneira de colocar as tintas, de usar as cores, uma maneira muito própria que acabou influenciando vários movimentos que vieram depois dele. Ele também foi influenciado pelas gravuras japonesas, que na época estava muito em voga, então tem algumas telas do Van Gogh que remetem a essas gravuras japonesas. Daí Van Gogh resolve ir para o sul da França, lá em Arles, e começa a trabalhar de maneira assim bem fervorosa, de maneira bem intensa. Daí nesse período que ele estava lá em Arles, o Gauguin resolveu passar um tempo com um amigo. E só que essa convivência foi assim um desastre, porque o temperamento dos dois era muito diferente. O Gauguin era mais expansivo, mais comunicativo, Van Gogh era mais sisudo, mais introspectivo, né? Então eles não deram muito certo. Eles ficaram 2 meses, né, morando na mesma casa, mas eles brigavam demais. Eles brigavam tanto que chegou um dia que Van Gogh tirou uma navalha e ameaçou a vida do Gauguin. Então foi nesse dia, né, que ele saiu de lá e voltou para Paris, deixando Van Gogh lá em Arles. Daí tem algumas teorias para esse fato que eu vou contar para vocês agora. Então, o Van Gogh, depois dessa briga, depois que o Gauguin volta para Paris, ele, arrependido, corta a própria orelha num acesso de agressividade. Tem essa versão, né, que ele cortou essa orelha, cortou mesmo, arrancou fora a orelha, depois dessa briga com o Gauguin, e tem uma versão que fala que o Van Gogh era apaixonado por uma prostituta e ele cortou a própria orelha e deu de presente, né? Enrolou num lenço e deu de presente para essa moça, que na verdade não queria nada com ele. Tem essa versão também. A mais aceita pelos críticos de arte, né, pelos estudiosos de arte, é essa que eu apresentei aí para vocês. Que depois da briga do Gauguin, ele corta a própria orelha. Aí depois disso, ele vê que ele não estava legal, que ele não estava muito bem, porque a pessoa cortar a própria orelha, ela realmente não está muito bem. Aí ele mesmo se interna em um hospital psiquiátrico. Ele mesmo vai numa cidade vizinha e se interna voluntariamente nesse sanatório. E aí ele foi diagnosticado com depressão, uma depressão muito severa. Ele fica por um tempo lá e quando ele sente que as crises estão mais controladas, ele volta a fazer as suas atividades, ele volta a pintar. E o local onde ficava esse sanatório era muito propício. Era um local onde tinha muitos campos de flores, muitos campos de trigo. Então ele saía para pintar ao ar livre. Até que um dia ele volta para a cidade, né? Volta lá para o local e, e fica. Acaba que ele tem uma produção, ele volta às atividades, né, de maneira muito intensa. Ele passa a pintar de maneira muito intensa. Ele chega a pintar um quadro por dia. E aí com isso, né, com esse ritmo bem acelerado de pintura, acaba que seus traços, suas pinceladas, né, fica cada vez melhores, porque aí ele estava treinando todos os dias praticamente. Daí ele pintava regularmente e estava em plena atividade criativa. Então ele estava relativamente bem nesse período, onde ele pinta muitos quadros. E se vocês perceberem, se vocês olharem a tela que está aí ao fundo, vocês vão ver a quantidade de tinta que o Van Gogh colocava, né? As cores fortes,
cores vivas. Isso aí já é o prenúncio de um expressionismo. Então, o Van Gogh, na verdade, a maneira que ele pintava, que ele colocava as tintas, ele foi um precursor do expressionismo, que é um dos movimentos que nós vamos ver ainda nesse bimestre. Só que aí as crises continuam e de maneira assim muito forte. Mas mesmo assim ele não parou de pintar. Então teve um dia, isso foi no dia 27 de julho de 1890, ele saiu, pegou seu cavalete, sua tela, suas tintas e foi pintar ao ar livre, assim como ele andava fazendo praticamente todos os dias. E aí ele levou uma arma para atirar nas gralhas. O que são gralhas? São pássaros, né? Porque era nos trigais, né? Nos campos de girassóis, então atraía corvos, atraía gralhas, esse tipo de pássaro. E ele levou essa arma para atirar nesses pássaros, só que ele acaba dando um tiro no próprio peito. Ele não morre na hora, né? Ele ainda consegue chegar na sua casa, ainda consegue ir andando, né? E chegar na sua casa, e só porque 2 dias depois ele morre. 2 dias depois ele não aguenta, né, o ferimento foi muito grave e ele acaba vindo a morrer aos 37 anos de idade. Depois que isso aconteceu, o Theo ficou muito depressivo, né, teve uma crise fortíssima de depressão e acaba morrendo de morte natural 6 meses depois, deixando a mãe, né, que ele também cuidava da mãe, a esposa e um filho também de nome Vincent, que é o mesmo nome do Van Gogh. Van Gogh chamava Vincent Van Gogh. Então aí tem uma tela do Van Gogh que a gente consegue perceber também essas características que eu já falei anteriormente, que é muita quantidade de tinta jogada na tela. Aqui ele pinceladas assim muito soltas, muito fortes, muito firmes, né? São características do Van Gogh. Ele desenhava desde criança. Mesmo assim, ele só começou a pintar mesmo bem mais tarde, né? E como ele faleceu muito cedo, né? Como ele partiu muito cedo, ele deixou muitas telas. Ele deixou mais ou menos 800 telas. Então esse aí é ele, em um autorretrato que ele mesmo fez. Ele era ruivo, como vocês podem ver, né? Tinha um cabelo, a barba ruiva, os olhos bem claros, ele era bem branco, mas era uma pessoa totalmente desequilibrada, infelizmente. Eu vou apresentar para vocês algumas das principais telas do Van Gogh. Os comedores de batata, essa tela ele pintou quando ele estava lá nas minas de carvão, onde ele achava que ele iria ser evangelizador para o resto da vida. Essa tela também foi nesse mesmo período, Caveira com Cigarro Aceso, também é uma das principais obras do Van Gogh. E aqui já começa uma nova fase na vida do Van Gogh. Foi quando ele pintava as telas quase que uma por dia. Vocês podem ver que são telas bem diferentes. A Ponte debaixo de chuva. Aqui já tem toda a luminosidade, né? Já tem a mistura de cores, são telas mais coloridas, porque ele saía para pintar ao ar livre. Então ele era inspirado pelos tons da natureza mesmo. A Vinha Encarnada, Girassóis, que também é bastante conhecido. Noite Estrelada. Eu acho que Noite Estrelada é uma das telas mais conhecidas e mais exploradas do Van Gogh. Existem várias releituras dessa tela, Noite Estrelada. E aí nela a gente pode ver essa quantidade de tinta que foi usada. Então assim, a tela está até grossa de tanta tinta
que foi usada para compor os seus elementos. Com isso, a gente termina a aula de hoje. Vocês viram que o Van Gogh, mesmo vivendo por pouco tempo, mesmo tendo um período produtivo assim na arte muito curto, mas ele foi um grande inspirador. Ele continua inspirando artistas no mundo inteiro até os dias de hoje.